Fala pessoal, boa noite. Dia 12 de agosto de 2020, tudo bem com você? Vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta quarta-feira. O Bovespa fechou com uma leve queda de 0,06%. Foi pouco, né? Pera aí, deu calor. Daqui a pouco a gente vai ver o Ibovespa. Primeiro, quarta-feira, dia de atualizar, né? As informações aqui sobre o fluxo acumulado do estrangeiro, institucional e individual em 2020. Então, em 2020, a gente vê esse comportamento aqui do estrangeiro, um fluxo negativo acumulado de 80 bilhões de reais, isso até o dia 7 de agosto de 2020, tá? Até sexta-feira passada. Por outro lado, um fluxo acumulado do investidor individual de 51 bilhões, um fluxo positivo. E do investidor institucional, os fundos aí, 33 bilhões. Durante esse processo de alta aqui, eu já comentei em vídeos anteriores, a gente vê uma forte atuação aí do investidor individual, ele participando dessa alta aqui do Ibovespa, né? Uma alta aí superior a 60%. O institucional tímido e o estrangeiro continua vendendo, né? Continuou vendendo nesse processo de alta aqui. Nem a queda aí da bolsa, da nossa bolsa aqui, estimulou o estrangeiro a entrar na compra, reverter aqui o fluxo. Então a gente vê no detalhe aqui, ó, só observando o fluxo do investidor institucional e em amarelo aqui do investidor individual. Então a gente percebe aqui fica bem claro, olha que movimento aqui forte do investidor individual comprando em 2020, aproveitando, ele vem comprando lá desde os 120 mil pontos, 115 mil pontos e intensifica aqui a compra. A gente até percebe aqui, se a gente olha aqui, mais uma vez aqui, esse período aqui, ó, onde o Bovespa cai forte, linha branca, o investidor individual intensifica, aumenta a intensidade aí de compra, essa situação. Por outro lado, a gente vê o investidor individual, institucional, perdão, mais tímido, né, num processo aí lateralizado, que fica mais claro nesse gráfico aqui, onde a gente pega justamente esse processo aqui de alta do Ibovespa, desse fundo, esse movimento aqui do fundo até o dia 7 de agosto de 2020. Então, a gente tem esse gráfico, um fluxo acumulado do investidor individual e do institucional. Você vê que o institucional aí é um compra e vende, né? Está com um fluxo positivo de 3 bilhões e 600 a partir do dia 19 de março, enquanto o individual com fluxo positivo acumulado nesse período de 27 bilhões aí o fluxo do investidor individual. E a gente percebe, eu comentei também no vídeo anterior, que quando a bolsa cai, o que a gente vê é o investidor individual comprando, ele aproveita a queda, né, e entende como uma oportunidade. Essa é a leitura que a gente faz vendo o comportamento desse investidor individual. A bolsa caiu, ele comprou. Isso ocorreu, eu não tenho aqui o dado, acho que foi um dia que teve uma queda de 1%, justamente nesse processo aqui, ó, nessa recuperação aqui, ele entrou na compra, a bolsa cai e ele entra na compra. Aqui também aconteceu isso, aqui, e foi só um dia em que a bolsa caiu e o investidor individual não comprou. Se eu não me engano, foi no início do ano, lá para janeiro, início de janeiro. Nos dias anteriores, ele atuou na compra. Foi o que a gente viu olhando a estatística, o levantamento, o acompanhamento que eu faço dessa informação, pessoal. E lembrando, o objetivo aqui educacional, informativo, não se trata de recomendação de compra e venda. A ideia é mostrar para você informações que podem servir como dado de entrada para a sua tomada de decisão. Não terceirize a tomada de decisão, invista em conhecimento. E já tem um tempo que eu não tenho mostrado, não mostra aqui o gráfico do S&P 500, principal índice da Bolsa Norte-Americana. Agora aqui o gráfico diário, a gente vê uma recuperação muito boa aqui do S&P 500, ele que já voltou aí no nível que ele estava antes da crise da Covid lá no final de fevereiro de 2020. Hoje ele fechou a 3.380 pontos, bem próximo à máxima histórica aí do S&P 500 em 3.395 pontos. E aí a gente fica na expectativa, claro, né? Se no próximo pregão, aí a gente tem o pregão de quinta e sexta, se ele vai romper esse topo aqui de 3.395 pontos, fazer uma nova máxima, o S&P 500.
Essa é a expectativa. A gente também poderia traçar aqui uma linha para nos orientar aqui, uma linha de tendência de alta aqui, ó, ele atuando nessa tendência de alta aqui. Então, vamos dizer, uma mudança talvez seria se ocorresse o rompimento dessa linha de tendência de alta. Agora vamos falar da nossa bolsa, da Bolsa Brasileira aqui, do Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira. O Ibovespa hoje fechou com uma queda de 0,06%, a abertura foi em 102.176 pontos, a máxima em 103.116, quando registrou alta de 0,92%. Começou o pregão, parecia que ia ser até um dia de alta, mas aí começou o processo de correção, processo de forte queda, e olha a mínima do dia, 100.698 pontos, a mínima aí do Ibovespa, quando ele registrou uma queda de 1,45% de queda. Então a gente vê que não foi um dia tão tranquilo assim, não foi uma leve queda de 0,06 como eu comentei aqui no início do vídeo. Daqui a pouco a gente vai ver o gráfico aí de 5 minutos para a gente acompanhar esse movimento. Ele fecha em 102.118 pontos, né? Praticamente estável, com um volume de 23 bilhões de reais, um volume acima do volume médio aí de 22 bilhões e 600. No mês o índice registra uma queda de 0,77%, enquanto no ano a queda é de 11,70%. Qual o setor hoje que segurou o Ibovespa? Commodities, matéria-prima. A ação da Petrobras foi bem, fechou em alta. Um dia em que o petróleo, negociado em Londres, o Brent, petróleo fechou com alta de 1,84%, acima de 45 dólares. A ação da Vale também fechou em alta, se eu não me engano, alta de 2%. Varejo e consumo já foi de queda, 1,19%. Vamos olhar daqui a pouco os gráficos aí das empresas de varejo. Bancos, queda de 0,40%. Itaú, durante o dia, na parte da tarde, cheguei a ver, o Itaú estava perdendo o nível de 25,70. A gente vai ver como que ele fechou. A ação do Itaú, a ação preferencial. Construtoras, queda de 1,93%. Elétricas, queda de 1,80%. Então, o que salvou o Ibovespa, tem um peso no Ibovespa, Petrobras e Vale aí. As commodities, né, salvaram aí o Ibovespa. E também a recuperação das ações, senão o cenário tinha sido pior aqui, de algumas ações que têm peso no Ibovespa. A gente vê da carteira do Ibovespa, de 75 ações, 25 ações fecharam em alta, com 50 ações em queda. Mais um dia de forte oscilação. Oscilação aí, ó, 2.418 pontos. Vamos agora ver aqui. A gente também, um outro detalhe que é interessante a gente ver aqui, ó, são os últimos 5 candles do Ibovespa, né? E hoje a gente tem esse candle aqui, um candle de indefinição, é o que a gente está vendo. Lembra, o Ibovespa trabalhando, ele chegou a perder o nível de 100.800 pontos, que a gente comentou aqui. A gente tem acompanhado juntos, né, aqui no canal. E ainda também não superou a máxima lá, o topo lá em 105 mil, um ponto de resistência importante, 105.800 pontos. Então a gente está trabalhando ali em 100.800 a 105.800. 5 mil pontos de diferença aí, ele trabalhando dentro de um retângulo, a gente vai ver o gráfico daqui a pouco. Agora, é claro, né, hoje fechando a 102.118, tendendo aí mais para o teste do suporte em 100.800. A gente vai ver daqui a pouco. Está até aqui, ó, suporte 1, 100.838 pontos. Esse suporte aqui já é calculado, né? Existe uma técnica aí do pivô e uma fórmula para calcular esses suportes e resistências. É um outro caminho em vez de identificar no gráfico. Vamos seguir aqui, vamos ver quais foram os destaques, a máxima, as maiores altas e as maiores quedas de hoje, mas antes vamos fazer o seguinte, primeiro vamos ver aqui o Ibovespa, a gente está falando muito do Ibovespa, está aqui o gráfico do Ibovespa, a linha de tendência de baixa que a gente traçou, respeitada, né? A gente está vendo respeitada, os 105.800 pontos aqui, os 100.880 pontos, olha só, vou dar um zoom aqui para você poder ver, ó. Ele chegou a furar hoje os 100.880 pontos, a gente viu aí a mínima do dia, né? Foi abaixo disso, mas fechou acima, positivo, né? Bom, eu entendo aqui, eu vou dar mais um chute, né? Vou dar mais um chute, porque ontem eu dei um chute em relação à ação da Guararapes.
Hoje vou dar um chute aqui em relação ao Ibovespa, porque isso aí ninguém vai conseguir responder isso para mim hoje, agora, né? Que é a questão da atuação do investidor individual. Quando rompeu os 100.800, a impressão que deu, opa, o pessoal viu uma oportunidade, os preços caindo muito, né, de várias ações, ação caindo 4%, 5%, opa, é uma oportunidade, vou comprar agora. E aí você vê o índice se recuperando, fechando a 102.117 pontos. A gente olhando o gráfico de 5 minutos, a gente observa, eu coloquei lá no meu Telegram, no canal do Telegram, que você vê o link na descrição desse vídeo e também está aqui, ó, http://t.me/Vera Trading. Aqui eu coloquei esse gráfico aqui do Ibovespa de 5 minutos, inclusive também o gráfico do índice futuro, o gráfico de 5 minutos também, para compartilhar o quê? Aqui o conhecimento. A gente vê aqui uma linha de tendência de baixa, clara no gráfico de 5 minutos, e é fato, né? Ela por enquanto não foi rompida. Vamos ver no próximo pregão, no pregão de amanhã, de sexta-feira, o que vai acontecer, se o índice chega aqui. E aí a gente vai falar aí em torno aí de 103.400 pontos, 103.300 pontos. E repara só também um outro detalhe aqui, ó, no gráfico de 5 minutos, que é como você, a cada 5 minutos você marca a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima. Então, a gente vê aqui, fica bem claro o ponto importante de 100.880. Aqui eu dando um zoom aqui, vou colocar em amarelo aqui para você ver, ó, resistência, suporte, não tem mágica, gente. Suporte, isso tudo eu sempre enfatizo. As linhas são referências, elas não são as linhas que movem o preço. Sou repetitivo, mas eu tento ajudar contribuindo com uma informação que às vezes muita gente deixa de acreditar, de utilizar a análise técnica, porque é induzido a achar que a análise técnica tem como pretensão adivinhar para onde o preço vai, garantir, ó, vou montar aqui um setup mágico, você não vai errar nunca mais, você só vai ganhar dinheiro agora, não tem mais erro, não. Esse não é o objetivo da ferramenta. A ferramenta é permitir que você tenha uma orientação, essa é a ideia, e a gente tem, fica bem claro aqui, esse ponto de 100.880 pontos, como também essa linha de tendência de baixa, né? Vamos ver se ele romper essa linha de tendência de baixa, a gente fica na expectativa do índice voltar aqui nos 105.800. O que eu faço, Rodrigo? Eu compro, eu vendo, qual eu faço? Aqui o objetivo não é esse da recomendação, mas você vê, ele trabalhando aqui, não é a primeira vez que ele testa esse nível de 100.880 pontos, parece um nível importante. Para mim, enquanto estiver abaixo dessa linha de tendência de baixa aqui, eu fico um pouco desconfortável. Oportunidades existem, a gente tem que analisar ação por ação, só que o que vai acontecer? De repente, um posicionamento vai ser menor, não vou me posicionar no mesmo valor que eu costumo me posicionar nas ações, eu diminuo a mão, né, usando a gíria, né, diminuo a mão, é uma alternativa, né, é uma possibilidade, por isso que a gente faz isso. Eu não estou dizendo o que o mercado vai acontecer aqui, o principal, né, é falar sobre o que aconteceu no mercado, é um vídeo de fechamento do mercado. Pessoal, e não esqueça, inscreva-se no canal, participe, deixe o seu like, apresente seu comentário. Ah, eu não quero comentar nada. Legal. Então, pelo menos, se você está achando esse trabalho interessante, registre o seu like para a gente poder avaliar quantas pessoas têm assistido, têm acompanhado. Existe a visualização, mas a visualização é uma métrica. Outra métrica é também a questão do like. Para o vídeo, para o trabalho ganhar visibilidade, se você está achando esse trabalho interessante, para a gente continuar essa caminhada aí. Vamos seguir aqui, a gente, então, finalizado aqui os comentários sobre Ibovespa, né? Foi até um pouquinho além aí. Gente, agora vamos ver aqui quais foram as máximas, as maiores altas e as maiores baixas do dia. Maiores altas do dia, Marfrig, alta de 4,77%. Vamos ver o gráfico da Marfrig aqui, ó. Vou colocar aqui o nosso gráfico aqui com os dados aqui da máxima do ano, mínima do ano, em amarelo aqui a variação no ano, né? Em verde ali a variação do dia. Então a gente vai pegar aqui, ó, Marfrig. Vamos pegar aqui, vamos ver o gráfico da Marfrig. Ela fechou hoje com uma alta de 4,77%. Olha só, né? Um dia que a bolsa chegou a cair, ela nem teve uma queda aqui forte, né? A mínima dela do dia. Opa, sumiu aqui. Deixa eu voltar aqui. Com o gráfico, vamos lá. Então ela teve uma mínima do dia aí. Tá tendo um problema aqui na plataforma, beleza, não tem problema não, vamos lá. Ali em torno aqui vou parar o mouse aqui embaixo, 13,90,
De novo. Então, vamos seguir. E hoje, fechando com uma alta de 4,77%, ela que no ano registra uma alta de 47,79%. Um outro papel também que teve destaque hoje, JBS S3, fechou com uma alta de 2,57%. A gente vem acompanhando aqui, mas está lateralizado. Olha a média de 21 períodos, né? Esse é o cenário. Outro papel aqui também, ó, JBS aparecendo. Klabin, alta de 2,38%, a Vale alta de 2%, a Uzi Minas alta de 1,89%. Vamos aproveitar, vamos ver o gráfico da Vale aqui, ó. Gráfico da Vale. A Vale aí, deixa eu puxar aqui, ajustar. Ela hoje fechou com alta de 2%, acima da média móvel de 21 períodos, a máxima do ano em R$ 62,95. Aqui está o gráfico da Vale. A gente está vendo o Vale, vamos aproveitar e vamos ver a Petrobras, que também fechou com alta de 1,73%, brigando ali na faixa de R$ 23,30. Hoje fechou a R$ 23,48, né? Está nessa briga aí, trabalhando também acima da média móvel de 21 períodos. A gente pode ver um outro papel de petróleo, PetroRio. A PetroRio fechou também com alta de 1,37%. Lembrando que o petróleo Brent fechou com alta de 1,84%. Vamos ver os outros destaques aqui. A gente também vê o destaque da Uzi Minas. Vamos ver o gráfico aqui da Uzi Minas. Uzi 5. A Uzi 5 aí, ó, fechou com alta de 1,89%. Ela que está aqui trabalhando nessa faixa aqui de 8,24 a 9,05, né? A próxima resistência em 9,05. Por quê, Rodrigo? Está aqui, ó. Suporte, um antigo suporte que pode funcionar como resistência. Essa fica a expectativa aí. E também que funcionou já como suporte também, que a gente pode ver, né? Então, essa é a expectativa em relação aos Minas, ela trabalhando aqui acima da média móvel de 21 períodos e acima de 8,24 aí, um suporte aí interessante para acompanhar. Os destaques negativos, Zering com queda de 5,95%. A Hering tinha ido bem ontem, hoje devolveu aí com uma queda de 5,95%. BR Malls, queda de 3,99%. Setor aí de exploração de imóveis sempre aparecendo aqui para a gente, né? Ou com maior queda, uma das maiores altas, ou maiores altas ou maiores baixas, né? A Gol, ó, com queda hoje de 3,85%, a Sul América com queda de 3,53% e IRB, vamos ver um papel aí que tem um volume bom, o pessoal acompanha, gosta do papel, tem volatilidade, então a turma gosta, né? Olha a IRB aí, ontem eu comentei que ela não conseguiu. Ela bateu ali, fechou em 8,11, se eu não me engano, ontem. E hoje fechou com uma queda aí de 3,45 abaixo dos 8,10. Essa linha verde que eu tracei aqui, uma resistência importante. Também coincide aqui com a média móvel de 21 períodos, que está em R$ 8,15. Essa é a situação aí da IRB, né? Papel que sofreu bastante aí no ano, com queda de 78%. Outro papel que a gente também pode ver, muito comentado, também é Gol 4, né? Setor aí de aviação, a Gol 4, a gente depois aproveita e já vê o gráfico da Azul. Olha a Gol 4 aí, também a gente traçou essa linha de tendência de baixa aqui, ela testou ontem com uma alta superior a 5%, hoje fechando com uma alta, com uma queda de 3,85%. 2 dias de volume bom, acima da média, né? No ano registrando uma queda de 49%. Vamos ver a ação da Azul 4, ó. Azul 4 rompeu aqui os 22,60, o pessoal ficou animado, hoje retornou com uma queda de 1,89%, no ano registrando uma queda aí de 60,74%. Volume dos 2 últimos pregões acima da média. A gente pode agora, vamos dar aquela passada nas notícias aí, ó. Algumas notícias, Justiça homologa data de 8 de setembro para a nova Assembleia de Credores da Oi. Vamos ver a Oi hoje, o mercado caindo e a Oi em alta. A Oi estava em alta, né, durante a queda aí do mercado, do Ibovespa, quando o Ibovespa caía mais de 1%, mesmo assim ela estava se mantendo acima de 1,50. Ela tem um processo aqui lateralizado, um volume abaixo da média comparado com o volume aqui de pregões anteriores, aqui, quando ela deu essa arrancada acima, chegando a passar os R$2. E agora ela se mantendo acima de 1,52, hoje fechou a 1,59 com alta de 3,25%. Isso aqui é o gráfico da Oi BR3.
Vamos ver a outra notícia. De acordo com o balanço divulgado, foi um balanço divulgado no dia 10 de agosto, na segunda-feira. A São Martinho, uma das maiores do segmento sucro-alcooleiro no país, encerrou o período com aumento de 26,5% do lucro líquido, que alcançou 115 milhões, de 41,1% no EBITDA, né, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado, que chegou a 491 milhões, e de 35,8% na receita líquida para 1 bilhão, isso comparado com o período anterior. Então vamos ver o gráfico da São Martin aqui, a gente vê aqui SMTO3. Olha, ela aí, desde aqui segunda-feira, na verdade na sexta-feira, né, já teve uma alta, ela já registrou uma alta, acima agora a média móvel de 21 períodos aqui apontando para cima, volume acima da média nos últimos 4 pregões e próxima aí de uma resistência em 24,56, que a gente marca olhando para o passado. Esse é o objetivo da análise técnica, né? Mostrar referências para a gente. A gente vê um ponto de briga aí em 24,56, 24,60, não é ciências exatas, é uma referência para a gente. No ano, a ação registra uma alta de 3,85%. Hoje, ela fechou com alta de 3,26%. Vamos ver aqui a próxima. A BR Distribuidora encerrou o segundo trimestre com um lucro líquido de 188 milhões, recuo de 37,7% em relação ao igual período de 2019. Em meio ao pagamento mais crítico das medidas de isolamento social, como política pública de combate à pandemia da Covid-19, a companhia registrou retração de 21,7% nas vendas e viu sua receita líquida cair 38% para 14 bilhões. Vamos ver aqui o gráfico da BRDT3, BR Distribuidora. Ó, fechou com queda hoje de 0,92%, papel indefinido. Olha o comportamento aqui até das médias, fica bem claro. Quando a média está na horizontal, essa indefinição, né? Ela rompe essa linha de tendência de alta aqui e fica trabalhando aqui de lado aqui, mas respeitando o nível de 21,27. Próximo suporte seria em 19,90, uma antiga resistência. Vamos seguir, vamos ver aqui a última aqui que a gente separou. A Santos Brasil, operadora de terminais portuários de contêineres, avalia que o pior da crise já passou e que no segundo semestre haverá uma retomada da movimentação do terminal de Santos. Pessoal, até lembrar que essas informações, vamos dizer assim, esses destaques aqui são obtidos do Valor Econômico. Está aqui a fonte Valor Econômico. Então vamos mostrar aqui o gráfico da Santos Brasil. A gente vê aqui STBP3, tá? Hoje fechou com uma queda de 4,40%. Também indefinida, perdeu um suporte aqui na faixa de 5,35, tá aqui, ó, a perda desse suporte. E tem outros pontos aqui, eu posso até fazer diferente aqui, como ela fez esse processo de alta aqui, está lateralizado, vamos ver, vamos traçar um Fibonacci desse fundo, né, pegando aqui a máxima aqui, ó. A gente pode pegar ou pegar por aqui, aí não é ciências exatas, né, para a gente ter algumas referências. Então a gente tem um nível de Fibonacci aqui em R$5, né, um ponto aqui de possível retração, um outro aqui em 4,65 e um outro ponto em 4,32. Desses 3 pontos aqui, eu acho que o ponto mais forte, que seria assim aquele que, poxa, se ela perdesse esse ponto, seria um péssimo sinal, seria 4,32, 4,30, né? Então a gente vê que R$5 foi um suporte aqui, ó, ela testou 2 pregões aqui, ó, ela respeitou e se manteve acima de R$5. Ela rompeu hoje os 5,35, vamos acompanhar, vamos ver volume, o aumento de volume. Perdeu o suporte com aumento de volume. Essa é a ação da SBP3 Santos Brasil. E agora vamos dar uma passada em algumas ações que a gente costuma acompanhar. Comentei aqui do Itaú Unibanco, ó, fechou a R$ 25,22, queda de 1,14%. No ano, queda de 29,85%. Os bancos, a gente sabe, quem está acompanhando aqui o canal, quem acompanha o mercado, sabe que os bancos não estão performando muito bem em 2020. A gente pode ver também aqui, ó, a ação do Banco do Brasil. Ó, o Banco do Brasil aí também definido, lateralizado aqui. A ação do Banco do Brasil hoje fechou com uma queda de 0,53%. Bradesco, olha a Bradesco aí, ó, queda de 0,92%. Outro papel, olhando varejo, Via Varejo, hoje queda de 3,09%, no ano registra uma alta de 62%. Marquei como um ponto importante, uma referência aqui,
17,64. Está aqui, tá? A máxima no ano em 2020 da Via Varejo foi em R$ 22,36. Ela que chegou a ser negociada na crise, né, vamos dizer assim, no momento assim, de grande estresse do mercado, a R$ 3,96. Foi a mínima dela em 2020. A gente também pode ver também Magazine Luiza 3 para terminar, agora chegando no suporte aí em 78,85. Hoje fechou com uma queda de 1,15%. Né? Ela que trabalha aqui dentro de um canal de alta, linha tracejada verde. A gente tem um outro canal, um canal dentro do canal, que é essa linha branca. Né? Ela está lá acima, está testando a linha de retorno desse canal de alta, testou, recuou, fez um topo aqui, a gente poderia até dizer, a princípio aqui um topo duplo, né? A princípio, porque ela precisa perder esse fundo para eu falar em topo duplo, né? Por enquanto ela não perdeu, e isso tudo é estatística, não quer dizer que ela vai perder o fundo duplo, vai perder esse fundo, e aí o mercado vai despencar, vai ser o fim do mundo. Existe, pessoal, a imprevisibilidade, né? A gente não pode dizer, de repente, então é uma reversão, ela vai cair direto, de repente ela pode até romper isso e depois se recuperar, vou até fazer o desenho assim, ficar bem claro aqui, para não ser, vamos dizer assim, induzir ninguém, né? Eu quero mostrar, reforçar que tudo é estatística. Quem acompanha, que estuda figuras de reversão, isso é estatístico. E no meu curso que eu disponibilizo aqui no canal, Empreenda no Mercado de Ações, comento sobre isso em uma das aulas aí do mini curso gratuito aqui no YouTube, disponível para você aí que está começando no mercado. Vamos ver outro papel aqui, Cogni 3, vamos ver como que a Cogni 3 foi hoje? A gente vai ver aqui a Cogni 3 com uma queda de 1,91, mais uma vez testando o nível de R$ 7,10, suporte, né? Tá aí suporte a Cogni 3, né? Ela que no ano registra uma queda de 37%. Tá aqui o gráfico dela, a média móvel de 21 períodos. Você que está acompanhando os outros gráficos aqui, vê apontada para baixo aí uma referência para a gente, né? E por último aí, para terminar, vamos ver aí VEG 3. VEG 3, papel muita gente gosta, bons fundamentos, né? Comentam que tem bons fundamentos. Eu não trabalho com análise fundamentalista, mas acho interessante. Ela que está com a média móvel aqui em R$ 64,78, tem um suporte importante aqui na faixa de R$ 66, na minha visão. Um ponto interessante que a gente olha daqui para o passado, né? R$ 66 e fez máxima em R$ 71. No ano ela registra uma alta de 97%. Hoje registrou alta de 0,94%. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Deixe o seu like ou comentário, né? Participe. Isso é muito importante aí para a gente, para o trabalho, ganhar visibilidade, ganhar destaque, e eu conto com o seu apoio. Um grande abraço, bom descanso e até a próxima.